Muito necessária. A África é o continente mais jovem e Angola está no top dos países mais jovens. A média de idade está abaixo dos 20 anos. A Europa vive exatamente o momento contrário, é um continente envelhecido. Como é que este potencial pode ser verdadeiramente aproveitado de um lado e do outro para ganhar sinergias, para ganhar esta complementaridade e no fim do dia todos serem vencedores? Bom, com relação à África, penso que não deveríamos nos limitar a falar do potencial demográfico, é um facto. Portanto, a África é um país jovem, essencialmente jovem. Isso é um capital que não deve ser descurado. Mas também, do ponto de vista energético, a África... Sim, já vamos tocar nesses temas também, obviamente. Então, limitando-nos ao potencial demográfico. A demografia é um capital. Portanto, quem tem população jovem, em princípio, está em vantagem, uma vez que a força de trabalho, em princípio, é jovem. Existe uma possibilidade desses jovens em estado, se me permite a expressão, mais natural, poderem ser forjados, poderem ser preparados nas escolas, nos institutos, nas universidades e portanto, serem os quadros do futuro. Esse potencial é para servir não apenas o continente, mas para servir o mundo. Portanto, a Europa devia olhar para ele com outros olhos, investir em África, até para evitar que os jovens africanos atravessem o Mediterrâneo e cheguem à Europa nas condições que a gente conhece. Portanto, se o investimento for feito em África, não só eles vão servir o continente, como vão servir o resto do mundo, servir a Europa em melhores condições, mais qualificados, portanto, para ocuparem, digamos, o mercado de trabalho. Enriquecer a África é este passo essencial, não é só uma questão financeira, é enriquecer também em termos de formação. Haveria aqui uma possibilidade de estabelecer parcerias mais fortes, cooperação mais forte ao nível da formação, precisamente de maneira a encontrar resposta aos problemas que a Europa tem e aos problemas que a África tem, saindo a África muito mais rica no fim do dia e sendo capaz de ajudar o mundo a dar este passo mais para a frente. Ora bom, eu vou tomar aquilo que disse o Presidente João Lourenço e que é óbvio, muito óbvio. O potencial humano da África é um sinal de futuro. A juventude é futuro. Tem mais futuro do que quem não é jovem. Continentes que não são jovens, estão envelhecidos ou estão a envelhecer. Isso é imparável. Não vale a pena pôr o dedo a tapar o sol. Não, é imparável. É imparável esse potencial demográfico. Mas depois o que há de notável, eu queria aqui felicitar o Presidente João Lourenço pelas linhas estratégicas que tem conduzido e tem apresentado como essenciais na visão estratégica da União Africana. Primeiro, a construção da paz. Ele pode falar disso, porque há várias décadas, mesmo antes de ser Presidente da República, já era um medianeiro, já era um construtor de paz, já era um defensor da resolução de conflitos, quer a nível de continente, quer a nível universal. E ainda recentemente protagonizou uma experiência, e está a protagonizar, muito importante em África. Segundo lugar, e sem paz não há desenvolvimento. Segundo lugar, a proposta de uma visão continental com eixos estratégicos de mobilidade a todos os níveis, também económico e financeiro, que é uma proposta de uma visão espetacular e que ultrapassa a ideia de regiões dentro do continente. É o continente visto como um todo. Claro que só é possível isso falando em nome de uma potência. É preciso falar em nome de uma potência com afirmação no continente africano e para além dele, para ter a autoridade de propor essa linha. E depois uma mudança de financiamento da África. Isso é tão importante para os europeus perceberem, não é só os europeus.
porque é multidimensional. Abre a todos os continentes. Estas 3 grandes linhas são linhas que só podem ser e têm de ser compreendidas pela Europa e pela União Europeia. Desde já na cimeira entre a União Europeia e a União Africana. A ideia da construção da paz, a ideia de uma visão continental com eixos de futuro, e depois, estando Angola a dar exemplo num desses eixos, o corredor do Lobito, e finalmente a ideia de que tudo isso implica uma outra visão de financiamento completamente diferente da visão que veio do passado e continua a persistir no presente. Fala em parcerias. Mas precisamente o que o mundo neste momento precisa é aquilo que esta visita do Presidente João Lourenço protagonizou. Parcerias. É isso mesmo. Porque a moda agora parece ser não um multilateralismo, não o aprofundamento de uma visão universal, não a valorização das organizações internacionais, não uma abertura em termos de economia e de finanças no futuro, mas o fechamento. E a cimeira deste fim de ano, a compreensão na Europa daquilo que é fundamental, não é diálogo, é na parceria com a África. A disponibilidade africana quanto a essa parceria. A importância que tem na balança de poderes mundial, neste momento e no futuro. A importância que tem na construção de um sistema internacional com regras, com valores e com princípios fiável para a economia internacional poder funcionar. Tudo isso está a ser construído. Umas vezes são visíveis as parcerias, outras vezes não são. Aqui nesta sala estão certamente muitos empresários. Muitos gestores e empresários. E mais académicos e gente da cultura. Sabem das parcerias que estão a ser construídas todos os dias. Mas faltaria, por exemplo, um apoio mais institucional a essas parcerias do lado da Europa. Uma atenção diferente, porque até agora o grande investidor em África tem sido, sobretudo, a China. A Europa vai dizendo que tem muito interesse, que é muito importante apoiar a África. Esse apoio institucional por parte da Europa tem falhado ou não tem estado na dimensão que poderia estar? Bom, a Europa está no nosso continente, em África, há pouco mais de 5 séculos. A China chegou há décadas. Portanto, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A Europa poderia tirar um melhor proveito do facto de conhecer melhor o continente africano, porque sempre esteve em África, nunca abandonou. Numa condição ou noutra, sempre esteve em África. Bom, tem feito o que pode. Nós pensamos que poderia fazer mais e melhor. Não no sentido de competir com quem quer que seja, com a China, com qualquer outro país ou continente, mas no sentido de tirarmos vantagens mútuas. Portanto, a África ganharia mais e a Europa também ganharia mais. Portanto, o continente precisa de construir ainda muitas infraestruturas de todo tipo para garantir a mobilidade, a conexão entre países, tanto em termos de estradas, pontes, autoestradas, caminhos de ferro, portos, aeroportos. Precisamos de investimentos em infraestruturas nas tecnologias de informação e telecomunicações. Precisamos de investimento na produção e transportação de energia. Precisamos de investimento na saúde, na produção de água, na produção de energia, de preferência energia limpa, portanto, de fontes limpas. O continente é rico em recursos hídricos, portanto, neste momento, apenas cerca de 40% da população africana
beneficia de energia nas suas casas. Portanto, há um gap de cerca de 60%, o que não é de se aceitar, com o potencial existente, o potencial não apenas hídrico, onde dá para construir muito mais barragens hidroelétricas, como até a abundância do solo existente no nosso continente, portanto, podendo os países africanos investir desde que possam em fontes renováveis, nomeadamente em parques solares. Portanto, o potencial é grande, as oportunidades existem, as portas para a Europa estão abertas, sempre estiveram, o que não impede a entrada de outros, não é? Portanto, outros investidores de outros pontos do mundo, da América, da Ásia. Não o tal multilateralismo. É o tal multilateralismo, não só a China, como o Japão, hoje os países do Médio Oriente também já se começam a interessar por África. Portanto, é a concorrência que é salutar. Estava a falar ainda agora da energia solar, eu estava aqui até à procura do número porque é de facto impressionante. A África inteira tem 20 gigas de solar instalado, que é apenas 3 vezes mais do que Portugal tem. Um país deste tamanho, com um continente e com um potencial absolutamente gigantesco. Esse investimento em infraestruturas energéticas pode ser de facto um desses caminhos? Bom, o Presidente João Lourenço abriu novamente, e muito bem, com grande clareza, pistas que a próxima Cimeira vai percorrer. E os próximos anos, e quanto mais depressa melhor, a transição energética, a cooperação na energia, a cooperação no digital, a cooperação naquilo que é futuro, a alta tecnologia de futuro. Isso é inevitável. Completando, naturalmente, a preocupação de novos sistemas de financiamento, novos tipos de investimento, novo empenho europeu na compreensão da África. E aí entra a sua pergunta, aliás, muito aguda: porque é que a Europa demora tanto tempo a perceber coisas que são óbvias? Porque a Europa forma-se aos bocadinhos, tem-se formado aos bocadinhos. E com uma atenção muito grande à geopolítica interna. Às vezes está muito concentrada demais em si mesma, no seu umbigo. Os alargamentos sucessivos, os aprofundamentos, o funcionamento institucional. Depois de quando em vez as crises dentro da Europa. Agora, recentemente, a guerra na Europa e o investimento em defesa. E de cada vez que a Europa é chamada a concentrar-se em si, perde a visão do mundo. Perde a visão do mundo. Até para explicar porque é que certas questões que aparentemente são europeias, são questões mundiais. E perde a visão, desde logo, das relações com a África. E isso tem acontecido, muitas vezes. E é por isso que a Europa é comercialmente, no somatório das suas realidades, muito forte, mas não aparece tantas vezes quanto necessário como potência internacional, mundial, nomeadamente no plano económico e financeiro. Por outro lado, de quando em vez também aparecem limitações geopolíticas. Eu dou um exemplo. A China. Com a China. Eu vi, com apreço, a visita à China dos responsáveis europeus. Não havia razão nenhuma, rigorosamente nenhuma. É verdade, Portugal fala à vontade, Portugal manteve sempre, há séculos, ligações com a China. Mas era considerado um caso excepcional, olhado como patológico. Não há nenhuma razão para a Europa não estar atenta àquilo que é a cooperação económica, financeira com a China. E se ter conhecido anos de paragem. Agora, o que há de novo, penso eu, espero eu, desejo eu para o futuro, é que a Europa perceba que virar-se para fora
é ser maior do que virar-se para dentro. E que ao virar para fora, esse fora, como recordou o Presidente João Lourenço, mais óbvio, é o que é um fora dentro. Porque é uma realidade que existe fora e dentro da Europa, que se chama África. Parece uma evidência. Para si, Sr. Presidente, a Angola tem feito um caminho enorme, tem feito imensos investimentos em infraestruturas. O corredor de que falava há pouco, o corredor do Lobito, vai fazer aqui uma diferença fundamental. É este tipo de infraestruturas que são prioritárias para a África, nomeadamente para a Angola, evidentemente, ou é preciso fazer estes, mas também captar muita tecnologia, muita inovação para tudo andar em simultâneo e se chegar à agenda de 63, portanto a este horizonte, com os objetivos da agenda que são muito ambiciosos, ou cumpridos ou muito perto disso? Sim, de facto, a África precisa, para se desenvolver, precisa de investir bastante em infraestruturas, nos domínios que eu já me referi há bocado. Sobretudo infraestruturas de conexão, para haver conectividade entre os vários países, sob pena até de não conseguirmos cumprir com uma das decisões, das mais importantes decisões da União Africana, da criação da Zona de Livre Comércio Continental Africana. Portanto, só haverá comércio entre os nossos países se haver a possibilidade de locomoção, de mobilidade de pessoas e de bens, o que infelizmente isso não acontece hoje. A África só se vai desenvolver se investir fortemente em energia, na produção, transportação e distribuição de energia. A África só se vai desenvolver se investir na sua industrialização, na transformação das matérias-primas que têm em quantidades consideráveis no seu subsolo, não só para acrescentar valor aos minerais de que o continente dispõe, mas também para resolver o gritante problema do desemprego, que infelizmente conhece taxas muito elevadas no nosso continente. Falando concretamente de Angola, sim, nós estamos a trabalhar de forma muito séria em construir infraestruturas em todos esses domínios, água, energia, escolas, hospitais. Hospitais estamos a avançar muito bem, tecnologias de informação, e creio que o resto do continente tem a mesma vontade, só que nem sempre a vontade é tudo. É preciso ter vontade e é preciso ter a possibilidade, a capacidade de o fazer, ou com recursos próprios, ou recorrendo a crédito e a financiamento de outras fontes. Nós vamos realizar agora, em 2 meses seguidos, não apenas a Cimeira União Europeia-África, que terá lugar em 24 e 25 de novembro, como um mês antes, portanto nos finais de outubro, vamos realizar também em Luanda uma cimeira da União Africana sobre as infraestruturas, precisamente sobre a matéria de que estamos a falar. Infraestruturas como um fator de desenvolvimento. Portanto, isso apenas para dizer que as infraestruturas estão no topo das nossas preocupações. E não é por acaso... Nós podemos falar também do setor primário, porque Angola tem um potencial agrícola também gigante, não é? Sim. Não é por acaso que, quando recebi o convite do Presidente Marcelo para vir a Lisboa e falar aqui perante este Fórum Euro-África, tomei a liberdade de sugerir ao Presidente Marcelo que da União Africana trouxéssemos também a senhora que responde pelas infraestruturas do nosso continente, portanto, a responsável pelo NEPAD, que está aqui presente, ali sentada, é a senhora Narde, porque, de facto, as infraestruturas
são fundamentais. Sem infraestruturas não há desenvolvimento. As infraestruturas são fundamentais. Nós falamos de infraestruturas muitas vezes enquanto construção, os hospitais, as linhas de ferro, por aí fora, as infraestruturas energéticas, mas há também uma infraestrutura de formação que é preciso garantir, e nomeadamente num dos pontos que o Presidente João Lourenço falava, que é a saúde pública, que também implica grandes desafios. Poderia haver uma maior ligação entre as estruturas de saúde dos dois continentes, precisamente para acelerar aqui alguns passos, nomeadamente até recorrendo a toda a tecnologia que existe hoje em dia? Sobre isso eu diria que não é por acaso que nos acordos celebrados há uma componente permanente e que irá aumentar no futuro de formação, de abertura para a inovação e de formação. Formação de quadros, formação da administração pública, formação no tecido empresarial, porque é um problema que nós, europeus, também temos. Também temos. E nós, portugueses, temos. Não é por acaso que no PRR, no Portugal 2030, há uma componente que passa por aí. E, em geral, naquilo que é um desafio dos países europeus, como nas infraestruturas. Um país tão poderoso como a Alemanha avança agora com um programa mega, para quê? Para atualizar infraestruturas que estão desatualizadíssimas. Num dos países mais avançados da Europa. Ficaram para trás. Infraestruturas físicas, básicas. No meio de tantas crises que houve, importadas, não importadas, ligadas com a guerra, não ligadas com a guerra, a Alemanha descobriu que tinha infraestruturas com atrasos de décadas. Estamos a falar de uma potência europeia e que era preciso atualizá-las. E, portanto, esse desafio que se coloca em África, coloca-se na Europa e coloca-se inevitavelmente na cooperação entre a Europa e a África. Porque já não é possível ver o mundo como se houvesse continentes estanques. Isso não existe. Achar que quem vive em África, vive em África e vai viver em África toda a vida. Quem vive na Europa, vai viver na Europa toda a vida. O que se passa na economia da África não tem a ver com a Europa. O que se passa na economia da Europa ou do resto do mundo não tem a ver com o resto do mundo. Isso passou. E ainda bem para todos nós, não é? Passou, sim, felizmente passou. E do que se trata, e por isso é que é importante este contributo, eu queria aqui saudar o Presidente João Lourenço, este contributo da presença angolana na União Africana. Eu testemunhei no outro dia, já disse isto 2 ou 3 vezes, passei por Luanda há 3 semanas e estava lá a realizar-se uma cimeira empresarial Estados Unidos da América, África. Bom, e fiquei impressionado, como essa haverá outras cimeiras, que já falou também o Presidente João Lourenço, pela adesão que teve, e aqui não era de africanos e europeus. Encontrei lá imensos portugueses, imensos europeus, mas era também americanos, nomeadamente norte-americanos. O que significa que está na ordem do dia, e o facto de ser Angola a colocar na ordem do dia e manter vivas estas linhas estratégicas, é um motivo de admiração e de apoio e de cumplicidade, obviamente, de Portugal e deve ser da União Europeia. Professor João Lourenço, esta cumplicidade e esta capacidade de atrair é mais fácil junto das empresas diretamente do que das instituições? As instituições são estruturas muito pesadas, não é? Atrair o quê? Atrair empresas para fazer o investimento que é necessário. Será mais simples até, se calhar nesta plateia terá, no fim, muito mais pessoas interessadas em investir nas infraestruturas que há a fazer, naquilo tudo que há a fazer, quer em Angola, quer em todo o continente, porque a agenda de 2063 é de facto muito ambiciosa. Se calhar é mais fácil irem as instituições e as plataformas atrás das empresas que são mais ágeis em encontrar as oportunidades e a trabalhá-las? Bom, para a atração do investimento, não só em Angola, mas no caso posso falar também do continente africano, há 2 caminhos a seguir e que devem caminhar juntos.
Primeiro, procurar criar um bom ambiente de negócios, e todos os nossos países, uns mais, outros menos, têm noção de que é fundamental fazer isso e estamos a fazer, alguns com sucesso, outros com menor sucesso. Por outro lado, portanto, procurar convencer os investidores de que só têm a ganhar se apostarem. A despertar atenção para esses investidores? Sim, com certeza. Portanto, nós contamos com a capacidade científica e tecnológica da Europa, da América, da Ásia, para resolvermos em nosso benefício e não só esta questão da maior produção de energia. Nós não compreendemos, por exemplo, que uma barragem como a barragem do Inga, na República Democrática do Congo, que estudos apontam que só ela, fazendo investimentos naturalmente, pode abastecer de energia mais de metade dos países do continente, portanto nós somos 55 países, mais de metade pode ser alimentada só com a energia produzida no Inga. Portanto, é um gigante que está adormecido. Estudos existem, portanto, nós não estamos a falar no ar, falar por falar. Faltam investimentos. Estamos a falar com base em estudos existentes. Agora, é preciso que o Banco Mundial, o FMI e outras instituições financeiras, claro que o país, a RDC, não vai recorrer a crédito comercial para fazer esse investimento, que eu imagino quanto é que custará. Para citar apenas esse caso do Inga, porque a África, neste momento, construídas, não tem muitas barragens grandes. Portanto, tem a do Assuã, no Egito, ali na Alexandria, tem Cabora Bassa em Moçambique, tem as 3 em Angola, portanto, Capanda, Laúca e vem aí o Caculucabaça, são grandes barragens. Bom, tem agora a barragem da Renascença na Etiópia, que está prestes a arrancar, e não tem muito mais. Quando está aí o gigante adormecido, que ninguém aparece a se comprometer a meter dinheiro para resolver o problema de energia no continente. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e eu vou pedir aos dois presidentes que deixem uma mensagem para as contrapartes, ou seja, de Angola e em representação de África. Que mensagem gostaria de deixar à Europa e à União Europeia que atraísse e permitisse melhorar as condições e efetivar mais acordos, mas na prática, não apenas de assinar papel? E para si, Presidente Marcelo, exatamente o contrário, portanto, do lado europeu, que mensagem deixa a África? Presidente João Lourenço? Bom, a mensagem que eu deixo é que devemos trabalhar no sentido de continuar a fortalecer as relações entre os nossos dois continentes, através das duas uniões, portanto, a União Europeia e a União Africana. Isto vamos dizê-lo agora em novembro, quando acontecer a Cimeira em Luanda, que trabalhemos juntos no sentido de encontrarmos condições de crédito mais justas nas instituições de crédito internacionais, que não são apenas europeias, mas a Europa tem alguma influência sobre elas, na certeza de que sairemos todos a ganhar. Portanto, um continente desenvolvido reduz em grande medida um dos problemas que está hoje na agenda da Europa, que é o problema da imigração, particularmente da imigração ilegal, que vem aumentando na Europa a partir do norte da África. Isso porque os jovens vão à procura de melhores condições de vida e não encontram outra forma de o fazer senão emigrar, não importa como. Portanto, se a Europa ajudar-nos a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da imigração vai sair da pauta, quer dos políticos...